Muitas vezes a gente pareceu ser maior do que era, e realmente, era uma estratégia. Porque várias vezes eu angariei demandas pelo posicionamento, pela forma que a gente estava fazendo os projetos, que eu não tinha nem condição de comprar matéria-prima naquele valor e muito menos produzir. O que acontecia? Parceria. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Print Live, direto da FESPA Digital Print 2025. E trazendo para vocês uma mesa aqui repleta de conhecimento, né? Queria agradecer o tempo de cada um. Obrigado. Bruno, meu amigo Flávio, bem-vindos. Quero falar para vocês que é muito importante a gente receber vocês aqui, é uma honra para nós poder partilhar da experiência de vocês com o nosso público, né? E trazer esse conhecimento, que é isso que a FESPA é movida. A FESPA é movida por impactar os empresários, os empreendedores e o nosso dia a dia da impressão. E vamos trazer para vocês aí um cenário bacana, trazer um assunto gostoso, inovador, sobre a diferenciação, os projetos diferenciais da impressão digital. E aqui nós temos cases de peso que vão contribuir muito para cada um. Queria começar com cada um de vocês se apresentando, né? Qual empresa é, o que vem fazendo, e vamos seguir daí. Meu amigo, tá com você, bem-vindo. Bora. Então, vamos lá. Pessoal, prazer, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que cada um estiver vendo esse podcast, né? Meu nome é Bruno Frade, sou da Brasiltec Suprimentos, uma empresa de terceirização de serviço para dono de gráfica. Bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado. Honra ter você aqui. A honra é toda minha. Bem-vindo. Brunão. Boa tarde. Para mim é um prazer. Acho que é a primeira vez que eu sento numa mesa para gravar um podcast, para trocar ideia nesse sentido. Já estou no mercado há muitos anos. A Artfix é uma empresa que tem 32 anos, fundada pelos meus pais. E eu estou na empresa desde os meus 12. Então, uma jornada, né? Moleque ali. Nós até brincamos, né? Que eu falei do Print Solutions. E você vê como é que a gente tá careca de saber da sua empresa, né? Só aí já 25 anos. Exatamente. Então, comecei desde pequeno ali, puxando o rodo na serigrafia, ajudando a acertar tinta, pesando as tintas para fazer a mistura ali. E é legal ver que até hoje no YouTube ainda tem vídeos das telas gigantes de vocês puxando os cases, né? Aquilo ali é muito bonito de se ver, cara. Muito massa. Para quem não conhece, vai no YouTube, procura lá, né? Porque a Artfix Print Solution, Tem tá escrito Print história, Solution lá. História no mercado, já imprimimos muito, já fizemos muitas soluções. Muita coisa. É isso aí. E hoje estou mais administração na empresa, encarando esse desafio que é comunicação. Acabou de fazer uma transição, né, Bruno? Agora, pesada. Com certeza, focando muito agora em um momento mais para realmente agregar valor aos nossos produtos, que isso tem tudo a ver com o tema. Muito bom. Bem-vindo, meu amigo. Satisfação ter você aqui. Flavião? Pô, que legal, hein? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer aqui. Eu faço parte do Grupo Serlon, sou um dos diretores do grupo e estou no mercado há 33 anos, já no mercado de comunicação visual. Serigrafia Londrina, né? Serigrafia Londrina, tudo começou lá. Olha aí. E assim, a experiência que nós temos convivendo durante esses últimos tempos, a gente vê como evoluiu o mercado de comunicação visual. Conversando com o Bruno, com o pai dele, que começou toda uma história de 32 anos atrás, próximo do que eu comecei, a gente vê que o Brasil, as empresas que tiveram interesse em investir em tecnologia sempre saíram na frente, se superaram. Eu acho que o legado que nós deixamos hoje para aqueles empresários que estão começando é que, se não investir em time comercial, investir em tecnologia, estiver em alerta com o que está acontecendo de melhor no mundo, está fora de um cenário futuro. Eu percebo que todas as feiras que nós convivemos lá fora, eu percebo que o Bruno e o pai dele está sempre se atualizando, por isso que eles são uma referência hoje no Brasil, uma empresa respeitada. Então eu digo isso, acredita no projeto, a comunicação visual é um mercado próspero, um mercado que está sempre em alerta, só que é como outros mercados, se você não se atualizar, você fica para trás. Não é diferente a Cerilon, como um distribuidor nos maiores do Brasil, ele está sempre se atualizando, está sempre indo para um evento ou outro para trazer as melhores práticas do mundo afora e poder contribuir isso para o mercado brasileiro. Importante você entender e conseguir mapear onde elas estão naquele momento para conseguir focar a tua empresa onde está a oportunidade. E o interessante de tudo isso, sabe, Thiago,
é que depois que nós desenvolvemos a imersão Comunicação 3.0, e a gente foi ficar mais próximo daquela pessoa que é do dia a dia, o cara menor, o pequeno, porque nós sabemos que empresa como a Artifix é exceção, né? Você mostra a exceção do mercado. Mas em sua grande maioria, né, aquele cara do dia a dia, aquele cara que abre e levanta a porta de aço todos os dias, que liga a sua própria máquina de impressão, esse cara ele tem muita dificuldade em conhecimento, muita dificuldade em acesso à tecnologia até hoje. Sim. Né? Eu falo que nas divulgações que a gente fez da FESPA, eu tive muitas empresas que foram na minha loja que falaram assim, cara, você vai à feira, cara, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Porque eu tenho um trabalho para entregar. Eu tenho um cliente... O pessoal é operacional total. Muito operacional, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas não percebam as tendências de mercado que está aqui. E a importância que é ele se desvincular um tempinho para estar aqui. Eu falo que nós nos aproximamos aí, estava até comentando com o Flávio sobre isso, né? 2015, através de uma feira lá fora. Então, assim, poxa, a gente se conectou, então o network traz isso. Sim. Então, a feira, ela não é só para comprar máquina, lógico que faz parte, mas a gente comentou isso até no outro episódio. Cara, o network, você tem que estar aqui, você tem que estar fazendo esses contatos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Flávio, né, de próximo. Foi na premiação da FESP. Foi na premiação da FESP, exato. A gente estava lá numa final. Eu lembro até hoje, o Bruno olhou para mim e falou assim, cara, quem são vocês? Não sei se a gente brincou. Eu falei, cara, eu sou lá made in Birigui. 120 mil habitantes. E concorrendo. E concorrendo lá fora. A única empresa brasileira aquele ano. A gente sabe. E, pô, e deu proximidade, viramos amigos, parceiros, isso é legal. É isso que o mercado promove, gente, não perde essas oportunidades, né? Eu falo, o dinheiro fica na mesa por conta da gente não sentar nela. Sim. Então, eu lembro até hoje, eles eram inspiração para mim lá no início. Minha empresa tem 18 anos, né? E eu falo, cara, o dia que eu sentei com o Marcão, eu falei, cara, sua história me inspirou a galgar cada dificuldade, né? E, pô, isso é incrível. Sim. E trazer isso para as pessoas, a gente não tinha esse acesso à informação, né? Igual o Flávio comentou, hoje, pô, a gente mesmo assim tá buscando feiras fora, tá aqui num jet lag doido, né, Flávio? Acabou de chegar da China, a gente faz uma semana que chegou, é muito louco isso, mas se a gente parar, a gente não promove a evolução, então acho que isso faz parte, né, do nosso dia a dia. E trazendo, aproveitando esse tema dessa pulsante aí de não parar, cara, eu queria trazer uma provocação aí para vocês. O que vocês veem? Eu acho que o Flávio vai ter uma opção legal, como vocês trazem várias soluções novas. O Bruno como transformador, produtor, né? Você como desenvolvedor, Bruno também como fornecedor de materiais. O que vocês veem de diferencial nesse mercado promocional de projeto especial, de produto? Onde vocês enxergam oportunidades hoje no nosso mercado de impressão? Aonde a gente pode ramificar a impressão em busca de novas oportunidades? Eu posso falar como distribuidor, a gente percebe indo para as feiras fora do Brasil, e as tendências lá fora tá muito voltada para a área de material têxtil, de tecidos para impressão. Muito forte, verdade. Então, vi muito isso. A gente percebe que o Brasil ainda está gatinhando comparado ao mercado asiático, mercado americano e mercado europeu. Porque você vê uma dificuldade de aplicação ainda no Brasil em grande escala. Verdade. Então, eu vejo que acabamos de chegar, tem 3 dias de uma feira na China, onde você percebe que todos os estandes é voltado para tecido. Total, verdade. Tanto para eventos, principalmente para eventos, e corporativo hoje em dia. Fabricantes de máquinas, né? Totalmente tecnologia. Total. As máquinas estão sendo configuradas para o têxtil, tanto impressão direta, quanto impressão com tratamento para UV, para solvente, em todos os que estão tentando atender o tecido em todos os leques que tem hoje de tecnologia. E eles veem que o tecido é um produto mais ecológico, produto mais maleável, mais fácil de instalar. Facilita a logística, né? Bastante. Tudo. Então, eu percebo que uma das tendências é o mercado de produtos têxtil. Então, eu falo para as pessoas, muito bem colocado, que visitar a feira não é só para investir, é para ver o que está acontecendo. Sim. Quando nós, que somos distribuidor há 38 anos, a gente está todo ano indo para a feira fora do Brasil, que a gente quer ver o que está acontecendo globalmente, que as coisas acontecem muito hoje, nesse momento, na Ásia e vai trazendo para a Europa, Estados Unidos, nesse momento agora. Isso. Já foi muito mais tendência nos Estados Unidos, na Europa no começo. Então, percebo e faço um alerta. Tem que visitar uma feira como a FESPA, porque vocês vão ver tantas tecnologias de equipamento, mas de substratos sendo impresso,
que você no dia a dia não está podendo, não está analisando a oportunidade que tem de aplicar. Você antecipa a tendência, né? Antecipa a tecnologia. Eu acho que no caso do têxtil, para mim o tecido, na verdade, ele é uma realidade, ele não é nenhuma tendência lá fora, né? Se você for olhar, ele era uma tendência talvez em 2015, 2016, Sim. né? O pessoal estava começando a tracionar isso lá fora. Hoje Total, é unânime. eles não conseguem entender. Quando você vai conversar com diretores de grandes empresas tanto que fabrica equipamentos de impressão, quanto o pessoal que vende mídia lá fora, eles não conseguem entender por que o nosso mercado não traciona no tecido. É verdade. E, sinceramente, talvez nem nós, né? Porque eu já investi em tecido no passado, acabei tirando o pé, porque não consegui tracionar legal, não consegui, e hoje me salta aos olhos de novo. Sim. Mas eu acho que o tecido foi muito maltratado no começo aqui no Brasil, e ele virou um produto que tinha, para quando você não tinha muito valor para investir, ia no tecido. E aí eu acho que passou um certo tempo ali de maturação do pessoal começar a entender o valor, e agora está começando a tracionar de novo. Mas sabe, Bruno, assim, ó, a experiência nossa de importar tecido há muito tempo já. Sim. O que aconteceu? O primeiro que é difícil, o cliente normal, os clientes que, não a maioria, vocês são exceções, são poucos clientes que têm a visão de 10 anos atrás, o que eu percebi é que o que aconteceu com a lona lá atrás. Houve um momento que o investimento era para poucos clientes finais pagar. O cliente entendia, mas ele não tinha o fluxo para aquele marketing, aquela empresa investir, ele era muito alto. E eu estou vendo assim, ó, de 2 anos para cá, houve uma queda nos valores dos tecidos e com a qualidade sendo bem superior. Subir na qualidade e cair no preço, que chegou no momento agora que eu vou falar para vocês. Eu tenho aqui certeza, 2025 para frente será uma outra maneira de olhar tecido. Mas eu estou dizendo todo. UV, você diria? Na UV, na solvente daquele cliente do interior e na impressão direta. Na impressão direta, na sublimação. Antigamente, só tinha o tecido para impressão sublimação, entendeu? Um solvente com um tratamento bastante complexo. Hoje você chega numa empresa lá, eu estive agora, a semana passada, são vários estandes de tecnologia, o cara diz para você quer um tecido sem toque, impressão direta. Numa Fabrivol, que é o equipamento da EFI que nós distribuímos no Brasil, temos 2 máquinas instaladas, que é um produto sem toque, que você atende um público que quer um material para fazer um backlight, fazer dentro de um projeto. Aquele cliente que só tem uma máquina UV e o investimento da máquina é um investimento maior nesse momento, ele só tem uma opção de máquina UV, ele tem a opção hoje de imprimir na UV também com a qualidade fantástica. E aí o solvente que não tinha esse material com a versatilidade, chegou também. Por que os caras fazem? Eles pegam o material e colocam uma resina dentro do material, que serve para cada aplicação. É claro que ao toque o material é diferente. Sim. Mas eu falo uma coisa, daqui para frente os banners, aqueles trabalhos que eram feitos, que agora está assim nos tecidos, todos com fundo blockout, igual era uma lona. Antigamente era caro para trazer um adesivo. E vazar, tecido. manchava, era um caos, né? Então, era terrível. Qual que é a paixão do pessoal? Imprimir lona com fundo preto ou fundo cinza. Hoje já tem isso no tecido com um preço, hoje, eu vou dizer que 60% mais barato que 2 anos atrás. 60% mais barato. O negócio, assim, está evoluindo rapidamente. Qualidade versus preço de aquisição. Então, sim, começou a chegar numa linha ali que diferencia. Olha, o que é uma tendência muito forte nos próximos anos no Brasil, porque agora teve aquela disruptura de só tem cliente que grande job para poder pagar aquele valor, clientes diferenciado. Hoje qualquer cliente pode comprar. O pessoal começou a enxergar, né, a possibilidade. E por você ter ideia, a gente viu que os números dentro da Cerilon, em um ano mais que ele dobrou a venda do tecido. Baita indicador. Então, assim, mais que dobrou. Esse ano, já começamos o ano, já vendemos até agora mais que vendemos no ano passado em tecido. Nós estamos em março, mais metros quadrados de tecido que vendemos no ano passado. E olha que ano passado foi no eleitoral, né? Pô, eleitoral. Exatamente, ainda teve o apelo político. Então, assim, tá tendo um volume muito grande, porque houve uma queda de valor de metro quadrado do material. Sabe o que considerável, viu? Sabe o que eu vejo? O que eu passo do meu pressuposto? O tecido sim é uma realidade, tá? Mas o que eu enxergo como empreendedor, e eu acho que as pessoas que têm essa característica empreendedora vão surfar ondas melhores,
é que até a lona dá para se fazer algo muito bom. O problema é o seguinte, você pode trazer aqui o melhor equipamento, a melhor máquina, uma Avutec de R$2 milhões, mas ela ainda continua sendo apenas uma máquina. O que diferencia é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver ideias que tracionam. E aí, quando a pessoa tem ideias que tracionam, vira. Vou te dar só um exemplo, né? Eu sempre trabalhei com sublimação lá na Brasutec, que sempre tinha sublimação calanda de 1,80 m. Eu analisei o mercado de Minas e percebi que não existia nenhuma calanda de 3 metros em Belo Horizonte, com exceto na Artwork. E ali não terceirizava. Eu coloquei um setup de R$500 mil, que é a calanda mais a impressora. Em pouco tempo, esse produto já era o produto mais vendido da minha empresa. E aí, só que eu só terceirizo. E aí eu vendo desde o cara que compra sublimação simples até o cara que tem ideias melhores. E chegou um cara lá com uma ideia muito interessante. Todo mundo quer fazer quadros. Quem nunca viu o cara querer fazer quadro na internet de tecido? Esse cara, ele se falou o seguinte, não, eu não vou fazer qualquer quadro. Eu vou fazer quadros para grandes mansões, quadro de 6 metros de altura, de 7 metros de altura, para salas com alto pé direito. Enquanto o cara está vendendo quadro na internet para ganhar 300, 400, 500 reais, um quadro dele é 25 mil. Então, repara que com a ideia empreendedora, ele buscou um novo nicho. Sim. E assim eu vejo, sobressai. E assim eu vejo que, às vezes, o grande problema é as pessoas, por exemplo, eles veem algo e começam a fazer a cópia. E vai copiando algo que já está acontecendo. E empresas que têm sucesso como a arte... Chega atrasado na tendência. Chega atrasado na tendência. Empresas como a sua, eu vejo que vocês estão um passo à frente. Então, estar um passo à frente é sempre o que está acontecendo lá fora. Eu sempre brinco o seguinte, eu não gosto de pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é para o meu concorrente. Eu gosto de criar uma nova caixa e depois pensar fora da caixa que eu mesmo criei. E quando alguém vem pensar fora da minha caixa, eu estou criando uma caixa nova. Pensar fora da caixa é copiar algo que alguém já fez. Quando a gente puxa a vanguarda, tem o lado desafiador disso, né? Todos nós já passamos, então, com certeza. Mas traz isso aí. Sim. Traz uma vantagem competitiva que a gente bebe água limpa. A gente tá falando do texto, mas vamos fazer uma ideia assim, muito simplória, bem simplória. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. É feedback. A placa de lona, ela caiu em desuso porque o ACM chegou, certo ou errado? Sim. Certo, a placa sim. Sim. Beleza? Só que eu conheço um cara que ele é tão bom designer que quando ele faz os designs, a placa fica tão linda que as pessoas querem vender lona. Então você entende que não é o produto que faz o resultado, e sim quem está por trás. Se você fizer uma arte muito linda, muito bem desenvolvida, você concorda comigo que é mais bonito que a CM? Como você agrega, né? Esse que você está trazendo vem de encontro com aquilo que Bruno, tivemos a oportunidade de discutir isso várias vezes, que é isso, né? Às vezes num projeto englobava vários processos, vários materiais, até esse que levou a gente lá para fora era isso. Tinha marcenaria, tinha sublimação, tinha dublagem, tinha impressão UV, impressão solvente, impressão offset, num projeto. Então, é um mix de olhar o produto e transformar ele. E aí isso traz a gente para esse cenário do especial, né? Eu falo que, acho que você vai compartilhar um case aí que, esses caras fizeram a cadeira do... Como chama aquele programa? Do The Voice. The Voice. Cara, eles têm tempo. Mas foi o projeto da Vicky. Vamos falar de outdoor. Pode até falar um pouco mais disso. Os dois são cases que me vem à mente, assim. Esse da cadeira, primeiro foi um projeto que a gente colocou numa estação de metrô e teve toda a parte de iluminação, fazer toda a parte dos assentos, cenografia no entorno, impressão. Então, assim... Vai além, né? Muito além, muito além. Esse da Vicky, ele era um display enorme, no qual a lona ia enrolando, teve que colocar toda uma parte de trilho em cima e embaixo. E a lona ia enrolando, e a hora que ela terminava de enrolar, ficava na ponta, assim, um nariz, que o tubo de Vicky formava o tubo de Vicky. Muito louco, cara. Como se ele estivesse cheirando o tubo de Vicky ali, pra abrir o nariz e tudo mais. Mas olha só, né? Você vê que esse tipo de coisa é assim, é a criatividade, é empreendedorismo e a visita em eventos e feira e analisando as coisas. Exatamente. Conhecer técnicas, né? Esses dois projetos têm vídeo no YouTube. São maravilhosos. Eu tenho outra case que nós estamos há 2 anos, começamos um projeto de trazer displays para Cerilon, backlight e os frame slim, que é bem fininho para você fazer quase que uma televisão de plasma. E lá fora é uma realidade tão grande. Aonde eu quero chegar com isso aqui, gente, que é assim, ó.
tem acesso às feiras, a quem olha um painel daquele e fala assim, por que eu vou usar isso aqui? Às vezes a pessoa não tem a criatividade e o empreendedorismo, não sabe o quê. Aí tem outros que chegam na feira e falam assim, nossa, eu tô vendo um painel desse aqui, eu posso usar para locação num casamento, eu posso usar para fazer no estacionamento de um shopping, de um supermercado, e o supermercado pode vender a publicidade para uma multinacional para divulgar o produto dela dentro do estacionamento, coisa que eu vi na Coreia agora, eu vi na China. Você vai dentro do estacionamento, você vê uns painéis de backlight slim, igual tem aqui no nosso stand aqui na feira, aonde gera o quê? Gera consumível todo mês, gera o rollout, porque você instala 20, 50 dentro do estacionamento, se dá informação ou uma publicidade, essa publicidade vai sendo trocada aqui. Os números dizem que a publicidade estática ela é muito mais visual do que a digital. Então, você percebe que essa estática, para certos locais, sim, ele faz muito sentido. Então, eu percebo que ainda está muito jovem no Brasil e está aqui. Nós estamos trazendo para cá, mas o mercado brasileiro, pelo caso do empreendedorismo, não visita eventos, não faz algo diferente, perde algumas oportunidades, demora muito para acontecer. Então, tem ferramentas hoje para ter os empresários, e na sua região, a Artifix faz isso há muitos anos, mas aquele empresário que está numa cidade, em Birigui, ele pode fazer isso aí, ele pode colocar em vários eventos, vários locais, numa pizzaria, ele pode vender 4, 5 painel de backlight e fazer o rollout, fazer a troca do sanduíche, fazer a troca, e isso gera receita mensal. Você está tocando num ponto que é muito legal, que até é a próxima questão que eu ia jogar para vocês, que é o desafio de criar cenários. E é esse cenário, eu tenho que, muitas vezes, nós da comunicação visual temos que gerar demanda no cliente. O cliente nem sabe que ele precisa. Exato. Aí a gente chega com uma ideia formatada, né, usando os artifícios que a gente tem no mercado, os produtos e os parceiros. Nós tivemos uma reunião hoje com a Celulose sobre isso. Isso aqui tem X PDV que dá para implementar. É sobre isso, né? Você cria um cenário, gera demanda. Então, gente, olha isso. Olha o poder dessa informação. Às vezes nós precisamos tirar o olhar ali do chão de fábrica, só da impressora, do que está rolando, e olhar um pouquinho adiante. Na China eu tive essa experiência eu falei, a concorrência é tão forte, tão agressiva, que cada ponto de venda é um espetáculo. É um espetáculo. Coisa mais linda do mundo. Os caras exploram materiais de formas assim que eu falo, aí você olha e fala assim, como eu não pensei naquilo? Mas por quê? A necessidade molda o padrão do mercado. Eu acho que todo empreendedor tem que conhecer outros mercados. Sim. E principalmente, cara, a gente até brinca, né, que às vezes o dono de gráfica, ele sai olhando sempre para cima, né, o pescoço é meio torto, virado para cima. Só dele sair, Thiago, da cidade que ele tá, e ir para uma capital como São Paulo, ele já muda totalmente a forma dele ver os acabamentos, a forma de fechar uma placa, a forma de, né? Eu saía de Birigui, eu falava muito isso. Meu pai falava assim, o que você vai fazer? Eu vinha de Titã para São Paulo. Isso lá em... Meu pai, o que você vai fazer lá? Eu falei assim, vou oxigenar. Vou lá ver o que tá rolando. Porque lá não é assim, é outro mercado, é outra realidade. E eu vinha, cara, eu voltava drenado, fazia loucura. Por quê? Era isso. É o que você falou, a gente abre, né? Abre o... Hoje tá muito mais fácil, porque hoje tem YouTube, hoje tem isso aqui, ó. Hoje na minha época, para mim fabricar letra caixa, eu não vou esquecer disso. Eu cheguei num cliente, falei assim, cara, sua placa tá muito suja, você não precisa de uma lavação nela, uma lavagem nessa placa? Não, tá tudo certo. Não, porque a gente tá com uma promoção de lavagem grátis para clientes novos. Eu não queria lavar a placa dele, eu queria arrancar pra ver como que era do outro lado. Cara é marqueteiro, hein, bicho? Esse cara é marqueteiro. E eu desmontei a placa, lavei pra ver qual a solda, qual que era a forma. Olha aí. Então, assim, hoje se inscreve no YouTube, como fazer letra caixa. Você é doido, você tem... Então, hoje os caras... 10 maneiras diferentes, material... da máquina. E o máquina, curso, tem tudo. Então, toda época, você pegava o estanho junto com o fio de cobre, batia esquentava aquele martelinho. Então, esse bate-papo nosso, o que significa isso aí? Gente, a informação hoje está acessível a todo mundo. Todo mundo. Agora, eu percebo que alguns clientes que eu encontro no evento, ele fala assim, o meu mercado tá difícil. Mas ele não inovou, ele não fez nada diferente. Ele não teve essa ideia de abrir uma letra para poder saber o que eu tenho, como fazer isso. E hoje a informação é privilegiada. Hoje tem vários youtubers hoje que mostram como fazer o trabalho. Mostra tudo, né? A feira volta a falar, venha visitar para entender o que está acontecendo. E não faça o mesmo toda hora, porque se você fizer o mesmo, você está fardado a sua empresa ter problema sério. E a barreira de entrada está baixa demais. Hoje o cara com uma furadeira, uma marca de solda, uma lixadeira, ele monta a fachada, porque a revenda já entrega direto no cliente. Para a gente começar a imprimir, quanto custava uma máquina de entrada? Rapaz, hoje você tem aí... Esquece. Você até... Tem gente alugando, mano. Alugando. Cara, é surreal. Aí alguns clientes falam assim,
Ah, mas um cliente como Artifix tem um cliente importante, um cliente âncora no portfólio dele. Mas ele conquistou isso, você também pode conquistar isso. Mas um dia começou. É um começou trabalho na garagem. árduo de muitos anos, que Exato. uma hora vai ter um âncora, 2 âncoras, que vai ajudar a pagar o seu custo e você vai criar você é muito profissional para chegar um cliente âncora tá dentro da sua empresa, tem que ter profissionalismo. Só que isso conquista o tempo, então não adianta você querer ser emergente, você querer conquistar isso rapidamente, isso é o tempo que É vai dia a dizer, dia. é trabalho árduo dia a demais. É o principal que o cara tem que saber, tá, gente? Você que está escutando, é o principal. Empresa de comunicação visual só cresce com recorrência. Vender a primeira vez é sonho, a segunda vez é realidade. Realidade, é isso Então, aí. o que eu vejo é muitas empresas vendendo só sonho, e não conseguem ter recorrência porque entrega pesadelo. Né? Então, você Boa. tem que ter recorrência Ótima na analogia. entrega. Isso é muito sério, porque eu vejo algumas empresas falarem que gasta valores extraordinários dentro de tráfego pago, porque tem que estar o tempo todo renovando seu cliente. Sim, quando o ouro tá na base. Está na base, o ouro Tá está na na base. recorrência. Atenda o cliente bem atendido, que vai vir 2, vai vir 3, vai vir 4, mas todo mundo quer crescer de uma única vez. Nós comentamos isso aqui no episódio anterior sobre, eu falo, eu tenho 5.000 e poucos clientes na base. Óbvio, tem um número menor que é recorrente. Esses recorrentes estão há pelo menos 10 anos com a gente na carteira. São os caras que, vamos falar ali, tá com a gente o ano inteiro. Há mais de 10 anos. Então é sobre isso. É sobre fidelizar. Mas como que a gente faz isso? Cara, buscando o novo, levando o novo. Né? Não dá pra ficar... o Bruno me conhece. A Top já passou por quantas revoluções, de quando a gente se conhece? Porque se eu ficar estagnado no mercado... Exato. E por isso que bate esse... E aí vem inovação. Eu lembro quando eu falo, meu primeiro pedido, Flávio, você nem vai saber disso, foi um rolo de lona, um fardo de 50 madeirinha e um rolo de adesivo da Cerilon. Foi meu primeiro fornecedor. Então foi bom demais. Que legal, obrigado. Eu comprei 2008. 2008. Eu comprei 3 metros de adesivo. Olha lá. Foi na parede. Todos aqui têm uma história, que legal. Olha que bacana. Agora, O Bruno era muito jovem, talvez o Bruno, mas o pai dele comprava, era um grande parceiro, e até hoje é um grande parceiro da Cerilon, mas lá no começo da Cerilon e o começo do trabalho do pai dele, nós tínhamos importação de alguns materiais que praticamente chegava todo vendido para o pai dele. Era um material que nós trazíamos da Itália, então era uma parceria muito, muito forte. Sobre Então, isso, né? Gente, olha o poder disso. Bruno é meu parceiro, a gente já fez vários projetos juntos, Cerilon como fornecedor. Agora, conheci o Bruno, já estamos fazendo um projeto juntos aqui. comunicação 2.0 Fortaleza, tá o Thiagão. É sobre Aí, Thiagão. isso. Vocês têm que estar atento nisso. O mercado possibilita isso. Vem para as feiras, vem para qualquer evento que você tiver oportunidade. Se desprende um pouquinho e vá. E- Muitas vezes a gente pareceu ser maior do que era. E realmente, era uma estratégia. O Bruno sabe disso. Porque várias vezes eu angariei demandas pelo posicionamento, pela forma que a gente estava fazendo os projetos, que eu não tinha nem condição de comprar matéria-prima naquele valor e muito menos produzir. Já vivi isso mais. O que acontecia? Parceria. Ganha-ganha, às vezes. Ele ganhou, eu ganhei, ou seja, o holograma tá sempre rodando. Cara, tem que ver isso, né? Eu falo, eu nunca vi nenhum deles como concorrente. Pelo contrário, eu falei, cara, esses caras me alavancam. Sim. Me ajuda a alavancar, e ajuda mesmo. Uma das características é não ver ninguém como concorrente. Não, é solidez, é parceria, jogo aberto. Funciona não só entre alguém que talvez seja menor e um maior, mas talvez entre os grandes. Quantos parceiros eu não tenho que algumas vezes queimam coisas, Socorre aí. acaba socorrendo, acaba ajudando um ao outro, muitas vezes. Porque eu falo, só aumenta o tamanho do problema, né? Exatamente. Quando nós lançamos a imersão 3.0, nós convidamos a Cerilon. Você sabe que vocês participaram, né? E aí uma empresa muito famosa, não vou citar o nome dela aqui no podcast, falou assim, mas eu não tenho como entrar porque a Cerilon já está lá. E aí eu mostrei para a pessoa que não era concorrência. E teve outros parceiros lá que eram no mesmo segmento e foram no evento. Resultado, essa empresa depois do evento falou assim, realmente tem razão. Ele sentou lá no evento, eles viram o evento, falou assim, o próximo eu quero estar junto com a Cerilon. Então olha para você ver como que a pessoa teve que provar para ver que é viável. Porque olha para você ver essa feira, todo mundo é concorrente e todo mundo ganha dinheiro. A decisão de compra é sempre do cliente, nunca é de quem vende. É isso aí. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. É uma pena que a gente tem pouco tempo, porque isso aqui, vocês viram que dá pra horas. Por quê? com certeza, tem muita informação. É uma todo mundo, né? informação valiosa, né? É vivência. Cada um aqui tá colocando o que vive dia a dia. Olha isso, em poucos minutos, a explosão que é de informação. Então eu quero repetir isso numa próxima e breve oportunidade. Eu Vamos queria, sim, inclusive, se pudesse me permitir, fazer um convite a todos vocês.
Eu tenho um podcast chamado Programa Everest, tá no YouTube. E lá a gente faz programa ao vivo de 2 horas, chegando até 4 horas. É isso aí, ó. E eu queria convidar vocês para poder ir lá, a gente refazer essa mesa aqui lá em Belo Horizonte, Vamos fazer. né? Será muito, muito bom. E mandar a brasa lá, porque aí vocês vão ver podcast de 2 horas, 3 Não, horas. e é para vocês verem isso, ó. A gente começa um tema que fala, não, rapidinho, a gente vai. Mas ele toma tamanha doido. proporção. Eu vou falar para vocês, nós falamos uma estrofe do que era aqui, viu? Não dá. Não dá Se para for compilar. Se começar a falar de cabeça de pressão aqui, Rapaz do calma, céu. essa dia. Então, assim, ó, eu queria deixar primeiro a gratidão em nome da FESPA, tá? Em nome do Thiago aqui, por vocês toparem estar nesse projeto. Agradecer a toda a organização da FESPA. Um prazer, uma honra ter vocês aqui, assim, para mim é especial demais. E queria agradecer, né? Quiser deixar alguma consideração, fiquem à vontade, para a gente encerrar. Mas, na verdade, eu acho que a gente deixou um monte de provocação nesse bate-papo aqui, para que vocês possam, de fato, ir além, sabe? Use isso aqui, pesquisa essa galera nas redes sociais, vocês vão ver as empresas, façam isso, vocês vão ver que dá para disruptar muita coisa aí numa coisinha que a gente Mas pega. o bate-papo não acabou, não. Não, vamos Quem continuar. tá aí vendo o podcast, pode enviar a FESPA até o dia 20, nós vamos estar aqui. Exatamente, são legal. 4 dias, É. entrada gratuita, gente. E tá incrível o ambiente, com muita coisa, muita inovação, muita tecnologia. E esse ambiente aqui, ó, favorável para novos negócios, novos contatos. Puxou pelo braço, chamou para conversar, não falou. A gente brincou aqui assim, ó, tropeçou no corredor, aproveita e... Onde você é? O que você faz? É isso, né? Isso Legal, é. viu? Consegui girar metade da feira. Hoje eu cheguei às Olha aí, pessoal, e a feira tá bonita, hein? Tá. Tá bonito. Todas as festas que eu passo, a gente vê uma... Eu adoro quando vejo evolução as empresas. É o prazeroso, stand, né? É prazeroso você ver o segmento prosperando. Sim. Eu adoro ver as empresas, as pessoas prosperando. Para mim, isso dá orgulho de saber que tem um segmento que está evoluindo. É um indicador importante, né, Flávio? Para a economia. É verdade. Porque o investimento que todo mundo faz aqui é um investimento relevante. Então, Sim. significa que é importante o evento é respeitoso. Então, venham visitar. Como falou, tem mais 3 dias pela frente. Então, Bora eu lá. recomendo vocês virem conhecer o que está acontecendo dentro da feira e não percam as oportunidades, viu? Empreendedorismo é assim, tem que conhecer, tem que ser visionário, analisar as coisas, senão você fica para trás E a e gente- não dá certo. E a gente vê que vai prosperando. Nós temos um amigo em comum, que você deve conhecer muito bem, que é o Valdeci da Arte Nobre Letras. Sim, E grande parceiro. eu brinco com o Valdeci que todo ano ele prospera, até cabelo cresceu nele, né? Aí, Val, você me aguarde, Abraço, viu? Valdeci. Até cabelo cresceu. né? Gente, é isso. A gente quer agradecer a atenção de todos. Fica aqui, vai ficar gravado. E, ó, aproveita esse conteúdo aqui da FESPA. Thiago Ferrarese, esse é o nosso e o seu Print Live. Obrigado, gente. Obrigado, galera, pessoal. valeu. Venham para a FESPA, venham no stand da Serilon. Isso Tamo aí. junto. Olha o jabá no final.